Muito bem, o Portal Governador Celso Ramos para mais um podcast. E hoje a gente está aqui com a Luciana Pereira, que é nutricionista aqui de Governador Celso Ramos, trabalha na Prefeitura de Governador Celso Ramos, e que tem feito um trabalho especializado, na obesidade infantil, especificamente sobre isso. E a gente vai conversar aqui esse assunto que é tão importante, que desperta principalmente nessa transição da sociedade para a área da tecnologia. Hoje, inclusive, eu estava passando, não me lembro qual foi o bairro exatamente que eu estava passando, e eu vi algumas crianças brincando de elástico, e hoje não se vê tanto assim, né? Então houve uma mudança muito drástica na sociedade e tudo isso, de certa forma, acaba impactando. Bom, Luciana, em primeiro lugar, nosso muito obrigado. Prazer muito grande ter você aqui no Portal Governador. Ela que é nova em Governador, fala um pouco para a gente conhecer melhor. Obrigada pela oportunidade. Então, como você já falou, eu sou nutricionista, eu trabalho como nutricionista mesmo na prefeitura e eu comecei em dezembro meu trabalho aqui na Secretaria de Saúde aqui do município. E como você falou, eu tenho esse trabalho, esse foco mais na obesidade infantil, não é por acaso. Porque a minha formação acadêmica veio mais voltada a isso, Eu me formei em nutrição na UFSC, fiz mestrado e doutorado também na UFSC, e o meu mestrado e doutorado foi focado em obesidade infantil. Então, eu acabei trazendo mais essa minha especialização, para o meu trabalho, e também porque eu acredito que quando a gente trabalha com crianças, a gente consegue trabalhar com o nosso futuro. E a gente precisa, melhorar o nosso futuro, melhorar os indicadores que a gente encontra hoje de saúde de crianças e adultos. E eu acho que quando a gente tem um foco ali na infância, a gente consegue ter bastante resultado. Pois é, interessante. E aí, como eu falei anteriormente, a gente percebe que houve uma mudança na sociedade. A gente conversava anteriormente, inclusive, até a questão da mulher, sendo inserida no mercado de trabalho e a ausência da mulher. Então, teve uma série. Mas o que, de fato, é o ponto-chave para ter desencadeado essa quantidade tão grande, tão expressiva de obesidade infantil hoje? Sim. Só para a gente entender um pouco por que a obesidade é preocupante. Hoje em dia, a prevalência de obesidade infantil no Brasil chega próximo dos 30%. Olha só. Aqui em Governador Celso Ramos, dados do CISVAN, que é o Sistema de Vigilância e Monitoramento de Saúde, do SUS, mostra que a nossa população de crianças tem cerca de 33% está com sobrepeso ou obesidade. Olha só. Então, isso é preocupante, Mas vai ao encontro que a gente encontra, que a gente vê nas prevalências brasileiras. Mas como você falou dessa transição, o que é importante considerar? Que dos últimos 30 a 40 anos, houve uma transição epidemiológica e junto com isso uma transição alimentar. O que é isso? A gente houve mudança no tipo de consumo de alimentos pela nossa sociedade. Antigamente a gente consumia alimentos mais naturais, os nossos avós, nossos pais mesmo, consumiam mais alimentos vindo da terra, mais arroz, mais feijão, mais vegetais, mais peixe, E a gente não encontra tanto essa cultura hoje nas nossas crianças. A criança saía pela rua, saía pegando goiaba, saía pegando manga, caju, enfim. Exatamente. E assim se alimentava, E hoje a gente encontra as nossas crianças com biscoito recheado, crianças com refrigerante, com suco adoçado. Então, essa é uma mudança que a gente fala que é alimentar, uma transição alimentar que houve na nossa sociedade. Ela aconteceu naturalmente, Não teve... Aconteceu naturalmente também, não naturalmente, não à toa, aconteceu com a expansão do mercado, da indústria alimentícia. Tá certo. Mais indústrias alimentícias produzindo mais alimentos ultraprocessados, e esse aumento do consumo de ultraprocessados consequentemente influenciou no aumento da obesidade infantil. E a sociedade não se preparou para isso, Não se preparou. E o interessante é que a obesidade infantil, ela leva aí, ela faz um plano, uma base aí para essa criança levar, se não para a vida toda, mas para boa parte dela quando adulto, se ela não se alimentou direito, enfim, vão se transformar ali hábitos que ela vai levar para o resto da vida, Sim, porque é ali na infância que a gente determina nossos hábitos, nosso estilo de vida, E esses hábitos, eles são influenciados por diversos fatores, Na verdade, a obesidade infantil, ela não é determinada só pelo que a gente come ou só pelo tipo de atividade física, são vários fatores envolvidos. A gente tem, por exemplo, aspectos familiares, porque às vezes o pai dessa criança não teve uma educação alimentar lá na infância dele, então ele já cresceu,
com esse hábito não saudável que já passou para os seus filhos. É bem comum eu chegar em consultório com os pais falando para mim, meu filho não quer comer verdura, meu filho não quer comer fruta. Daí eu chego e pergunto para os pais, você come? E dele, eu não gosto. Você é o espelho para o seu filho. Pois é, verdade. Né? Então, o ambiente familiar, né, influencia nisso. Também tem a questão do ambiente social, né? Um local onde essa criança está inserida também influencia. E como você falou antes, isso vai para o futuro. Os estudos mostram que crianças, né, com excesso de peso e obesidade, elas têm 5 vezes mais chance de se tornar um adulto obeso. Pois é. E aí vai desencadear uma série de outros problemas, né, que a gente já conhece que a obesidade traz, né? Você tem ideia dos gastos da obesidade no SUS hoje? Você falou aqui de governador Celso Ramos, que cerca de 30%, né? Que é um número, né, preocupante, alarmante. Por outro lado, né, por outra ponta, é interessante saber que as pessoas estão procurando, né, estão se atentando mais para isso, né? Mas tem ideia de gasto para a gente ter uma noção? Sim, no SUS, em geral, né, a nível nacional, a gente tem cerca de 1,39 bilhões de reais que são investidos em decorrência da obesidade. Obesidade em geral, não só infantil, né? E esses gastos, eles são em decorrência de atendimentos ambulatoriais, também internações hospitalares e também em medicamentos para comorbidades que, né, acabam acontecendo em decorrência da obesidade. Medicamentos para colesterol, medicamentos para diabetes, para hipertensão. Né? Medicamentos esses que a gente retira nas nossas farmácias populares, nas nossas farmácias municipais, né? Como a gente tem aqui no município. Bom, Luciana, lá no seu atendimento, dá para se ter uma ideia, quando a criança chega, não sei se isso é possível ou não, mas dá para se ter uma ideia se aquilo é sinal ligado à ansiedade ou a hábito? Vocês, como profissionais, conseguem detectar a raiz daquele problema ali? Então, como, né, eu falei antes, o excesso de peso, ele é multifatorial. Então, são muitos fatores envolvidos. Pode ser fator genético, né? Sim. Às vezes já são pais com obesidade que passam para os seus filhos. Ou uma gestante que tinha diabetes gestacional que, né, gerou um filho com obesidade. Pode ser fatores comportamentais, né, um sono inadequado, uma falta de atividade física, um consumo alimentar mesmo que não está tão adequado. Sim. Então, são muitos fatores. São mas, muitos, geralmente, né, eu, por ter esse conhecimento um pouco maior, por estudar isso, né, no meu doutorado, no meu mestrado, eu acabo conseguindo investigar todos esses fatores na minha consulta e trabalhar todos esses fatores ali, junto com a família, né, da criança. Sim. Então, através da anamnese, né, que é o questionário que a gente faz na consulta, a gente consegue investigar, né, não achar a raiz, mas investigar alguns fatores, sim, que possam estar ali impactando. Sim. Isso. Você consegue dizer para nós algumas complicações que a obesidade infantil ela causa, assim, de forma mais direta? Sim. Como eu falei, a obesidade é muito preocupante. Por quê? Porque vai trazer complicações para a criança. Não é só uma criança gordinha, é uma criança com maior probabilidade de ter uma diabetes, uma dislipidemia. O que seria isso? Uma alteração de colesterol, gordura no fígado. Essas já não são complicações nem futuras, já são complicações de curto prazo mesmo, né? Sim, tendo muita criança com asma em decorrência de obesidade, criança com problemas nas articulações, por conta da obesidade, e esses problemas impedem da criança fazer uma atividade física. Sim. Né? Porque a atividade física é protetora, né, para não ter uma obesidade. Ao mesmo tempo, a criança não consegue fazer em decorrência da sua própria obesidade. E também tem a questão emocional, né? É muito comum chegar em consultório crianças com obesidade e os pais falarem que ela chora todo dia porque passa por bullying na escola. Pois é, eu ia citar aqui agora. Deve ser terrível isso, né? Pois então, é comum, né? A questão do bullying, a questão da distorção de imagem, que é isso? Ela se vê, né, no espelho distorcida, ela não se gosta, né? Então, tudo isso em decorrência, né, do excesso de peso e obesidade. Pois é, e olha só, é uma coisa muito interessante, porque o adulto fazer dieta já é um negócio bem complicado. Agora, a criança, imagino eu, que deve ser ainda mais complicado, né? Porque o adulto tem ciência de tudo isso que a gente está conversando. O adulto, né, consegue, né, discernir, né, os efeitos disso tudo. A criança, obviamente, não tem condições de colocar isso na balança. E aí é onde entra o profissional nessa situação. Conta pra gente como é que é isso, o que se faz em primeiro plano. É uma dieta já restritiva, já vai tirando tudo? Como é esse processo na prática?
Na verdade, a gente não recomenda fazer restrição alimentar para a criança, porque a criança também, ao mesmo tempo que está, né, uma criança com obesidade, ela está em um processo de crescimento. Então, a gente não pode restringir, porque essa restrição pode trazer algumas deficiências nutricionais, por exemplo, né? Mas a gente tenta substituir o tipo de alimento que essa criança está consumindo, porque geralmente, né, os alimentos que a criança tende a consumir e que estão associados com esse excesso de peso são os alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? Aqueles alimentos de pacote, que são fáceis de ser consumidos, fáceis de levar para qualquer lugar. Bolacha recheada, muitas balas e guloseimas, e refrigerante em excesso, fast foods, alimentos congelados. Então, na maioria das vezes, são esses os alimentos que estão presentes na alimentação da criança que eu, como profissional, né, e todos os profissionais nutricionistas acabam agindo ali, tentando modificar na dieta da criança. E também, né, como eu gosto de trabalhar essa questão do estilo de vida com o meu paciente, eu acabo encaminhando os meus pacientes para atividades extracurriculares que estejam relacionadas com atividade física, porque aqui no município a gente tem a Escola Viva, que são atividades para as crianças, né? Sim. Exercícios físicos. Então, eu acabo passando essas crianças para essa questão, né, de atividade física, e também oriento muito os pais quanto ao sono da criança, porque o sono também está relacionado com o excesso de peso. Pois é verdade. Tem muita coisa envolvida, né? É impressionante. Bom, o pessoal fala muito da questão do café da manhã. E até hoje tem uma discussão gigante em torno do café da manhã, né? Que alguns falam que, olha, tem que ir devagar, outros falam, não, tem que sentar o pé mesmo, porque é ali que começa o dia. Como é que funciona isso em relação à criança? A criança, na verdade, o café da manhã é uma das refeições, na verdade, mais importante para a criança. Porque é ali, naquela refeição, que a gente vai ter maior presença de alimentos fontes de cálcio. Certo. Né? Os laticínios, que vão contribuir, né, para esses estoques de cálcio no organismo da criança que está em processo de desenvolvimento, né? Sim. Então, tem muitos estudos também que mostram a relação do café da manhã com melhor cognição, melhor desempenho na escola. E também um estudo que eu participei lá na UFES, que a gente verificou que crianças que realizam café da manhã, elas tendem a consumir menos alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que eu falei, né, que não são tão saudáveis assim para as crianças. Então, querendo ou não, o café da manhã acaba sendo uma proteção para a saúde da criança, desde que ele tenha, né, alimentos saudáveis. O pão, que não tem problema ter o pão para a criança comer, uma fruta, o leite, o café. Pois é, eu ia pedir para te citar alguns exemplos. Então, é importante ter esses alimentos no café da manhã da criança. Exatamente. Se ela vai para a escola às 7 horas, ela vai ter que se preparar e se alimentar antes para a escola ter esse tipo de alimentação, no caso. Exatamente. Olha só, impressionante. Então, e é interessante como o mundo de hoje, a correria, os pais, enfim, acabam trabalhando e vai ficando para segundo plano a alimentação, né? E eu costumo dizer, algo que eu venho repetindo constantemente, essa questão, a gente cuida de tantas coisas, né? E a gente se esquece que não moramos na nossa casa, nós moramos no nosso corpo, né? E não damos o devido valor, e esse valor começa justamente por aquilo que a gente come, né? Então é impressionante como a correria do dia a dia nos faz esquecer da importância de cuidar do local onde nós moramos, que é o nosso corpo. E quando falamos dos nossos filhos, a situação é ainda pior, porque os nossos filhos não pediram para nascer, né? Nenhum filho chegou para nós e disse, pai, mãe, eu quero nascer. Então, olha só o tamanho da responsabilidade que existe em você, pai, em você, mãe, de cuidar bem do filho e principalmente de reeducar a questão alimentar, que vai ser, aí, como a gente falou anteriormente, a base dele para toda uma vida, né? Acho que não tem como fugir disso, né? Não tem. E às vezes também são pais que precisam de cuidado, né? Pois é. Precisam de um olhar também. Então Sim. a gente acaba trabalhando de certa forma com a família toda. Sim. É um âmbito familiar ali que a gente precisa modificar para ter resultado. Sim. Pois é, impressionante. Bom, a gente estava falando aqui da questão da criança, mas quando a criança não gosta de determinado alimento, por exemplo, a gente escuta muito isso, meu filho não gosta de cenoura de jeito nenhum, o que eu faço? O que o pai deve fazer numa situação dessa? Primeiro, nas minhas consultas, eu pergunto para a família, né? Se alguém da família consome a cenoura ou um determinado tipo de alimento que a criança está tão restrito assim, né, a consumir. E daí eu tento investigar para ver se isso é uma questão de família mesmo. Mas há casos em que as crianças são bem seletivas mesmo, que elas não
não consomem muitos tipos de alimento. Daí, nesse caso, a gente fala que é uma criança com seletividade alimentar. E daí já é um pouco diferente. Ah, já existe essa previsão dentro da nutrição, já tem essa... Interessante. E há casos de crianças com sobrepeso e obesidade com seletividade alimentar também. Tá? E daí essa obesidade, né, pode vir em decorrência de outros fatores. O que é seletividade alimentar? Crianças que são bem restritas, elas não consomem muitos alimentos. Elas têm, em geral, um consumo de 20 tipos de alimentos e os outros elas é bem resistente. Então, neste caso, a gente faz um trabalho mais a fundo, que seria uma terapia alimentar que a gente ensina a criança a consumir esse alimento. Então, é isso que a gente acaba trabalhando. Certo. Olha só, impressionante. São muitas informações aqui, importantíssimas, valiosíssimas. Lembrando mais uma vez que a doutora Luciana trabalha em Governador Celso Ramos. Especificamente, onde que trabalha? No Calheiros? Isso, eu trabalho pela prefeitura na equipe multidisciplinar de saúde. Certo. E também atendo particular ali em Ganchos. E atende particular em Ganchos, isso. Onde exatamente, para a gente saber? Lá em cima do Sodré, tá certo. Na clínica isso. Em cima do Sodré. E a rede social sua, qual é, para a gente colocar aqui? Sim, o meu Instagram é @NutriLucianaJPereira. O pessoal pode entrar em contato. É grande o Instagram, como é que é? Nutri. @NutriLucianaJPereira. Tá certo. O pessoal pode entrar em contato por ali, fazer pergunta, enfim, incomodar um pouquinho. Podem, tá? Fiquem à vontade. Mas tá bom, olha... Nosso muito obrigado, são informações, como eu falei, valiosíssimas, né? E eu fico muito feliz em saber que o governador Celso Ramos conta com profissionais assim, desse gabarito, né? Deu para sentir aqui que são, né, informações, bastante profundeza no assunto, isso é muito bacana, fico muito feliz e emocionado até por saber que o governador Celso Ramos está em boas mãos nessa parte. E principalmente cuidando aí do futuro de governador Celso Ramos, que são as nossas crianças, né? Ela nos passou aqui números preocupantes, mas ao mesmo tempo que nos faz aí nos atentarmos, né, para agirmos. E legal, bacana saber também que as pessoas estão agindo. Não sei se a Luciana quer deixar alguma consideração final. Sim, ao mesmo tempo, né, que você falou que a gente tem números alarmantes, eu também trago um outro projeto que eu estou trabalhando aqui na prefeitura, que é o Proteja, que é a estratégia de prevenção da obesidade infantil. Que bacana. Então, esse projeto a gente irá planejar ações para o combate da obesidade infantil aqui na nossa população, que a gente já viu, né, as prevalências. Então, serão ações na atenção primária à saúde, ações também que envolvam o ambiente onde a criança vive, né, como eu falei, tem a Escola Viva, que, né, proporciona a prática de atividade física, e também ações de comunicação, né, e por isso que eu achei interessante estar aqui divulgando, né, esse trabalho, e também todo o meu trabalho em geral para a população. Beleza, bacana, pessoal, é isso aí, qualquer dúvida, entre em contato, como ela falou, procure a rede dela ali, ou deixa nos comentários. Mais uma vez lembrando, pessoal, que o nosso Spotify mudou, né? Portal Governador Podcast, tá? A gente teve que fazer uma mudança ali por causa do Spotify, tá? Eu sei que a maioria do pessoal gosta de ouvir, principalmente no carro, né? Ouvir ele pelo Spotify. Então vai ter uma pequena mudança ali. Mas a gente também vai deixar esse conteúdo hospedado no Instagram, né, que tem pessoal que também gosta de assistir no Instagram, né, mas lembrando que no Spotify teve aquela pequena mudança ali, tá bom? Nossa, muito obrigado a todos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada.